as coisas que são naturais, que elas aflorem. E o que não é natural, que possa ser descoberto. Gardner diz que se nós tivéssemos essa preocupação, nós descobriríamos muito mais talentos. E aí a gente vai amarrar com uma outra questão. Conforme eu vou percebendo o aluno nas suas diferenças, eu vou exigindo dele o que ele pode, exigindo que ele dê mais, porque eu sei que ele tem um potencial, eu acredito em todo mundo, por princípio eu sei que todos vão aprender, eu vou descobrir assim, aprender como? Não é todo mundo aprendendo a mesma coisa. Talvez o que você vá saber, que você tem um aluno que ele vai saber uma coisa de matemática em profundidade, o outro vai saber o estritamente necessário para ele sobreviver na continuidade dos estudos e na vida em sociedade. Não precisa todo mundo saber tudo de tudo. As aprendizagens também vão ser diferentes. Isso vai fazendo com que você vá buscando com que os alunos aprendam de diferentes formas, em diferentes graus de aprofundamento. E aí você vai ter um olhar diferente para várias coisas na escola, né? Uma dessas coisas é o currículo. Ele necessariamente vai ter que ser pensado diferente. Olha, não é que com isso eu estou querendo dizer que agora nós vamos tirar a matemática do currículo, tirar português do currículo, vamos fazer uma grande transformação curricular. Currículo, depois de ter ouvido sobre inteligência múltipla ou ter lido alguma coisa sobre inteligência múltipla, vai ser implodido. De forma alguma. A ideia é o seguinte, existem algumas matérias, algumas disciplinas, algumas ideias que a escola tem que trazer e não estão em discussão. É tarefa dela por uma outra questão, porque a escola tem uma função social. A escola, como função social, entre outras coisas, ela tem que transmitir um saber ou dar acesso a um saber que a humanidade levou um montão de tempo para poder organizar. E aí, nessa relação, nós teríamos a língua materna, teríamos a matemática, as ciências sociais, as ciências naturais, enfim, teríamos a arte, uma porção de coisas, mas é a forma de olhar esse currículo que vai ser diferente. E o propósito que a escola vai ter é que precisa ser repensado. Então, a primeira coisa que você vai saber é que você tem um grande desafio pela frente. Intermediar um currículo que está pré-estabelecido, que está nos parâmetros curriculares, que está implícito no projeto de educação que a tua escola tem, que, enfim, está na proposta curricular do teu estado. Você tem um currículo, né? Desse currículo pré-estabelecido, ou a esse currículo que está lá determinado, você vai ter o grande desafio de articular um currículo em aberto, com as coisas que as crianças querem saber, com as necessidades do teu aluno, com o tempo que é seu, com seu aluno na sala de aula. Quer dizer, você vai ter que olhar para esse currículo de uma outra forma. O ideal seria que cada escola organizasse um conjunto nuclear de disciplinas, algumas disciplinas. Ao invés de eu ter psicologia, filosofia, história, geografia, ou transformar os temas transversais em pequenas disciplinas, eu escolho, com a minha escola, com a minha equipe, alguns temas que são, alguns pontos do currículo, algumas disciplinas que são nucleares. Tá bom, é história, geografia, pode ser filosofia, mas vamos pensar dentro do nosso projeto. E ter algumas outras disciplinas que fossem eletivas, que eu fosse assistir porque eu quisesse, ou por uma indicação, ou porque eu descobri um talento que eu tenho que me faz ter mais vontade de, sei lá, me aprofundar em arte, ter um pouco mais de matemática fora do horário que todo mundo tem em matemática. Isso eu acho que é um grande desafio. Gardner coloca que algumas escolas nas quais ele trabalha já estão se organizando desta forma com bastante sucesso. Esse currículo, então, não questiona o que eu vou ensinar, mas questiona fundamentalmente o como eu vou ensinar e para que eu vou ensinar. Então, essa preocupação, ela tem que ser uma preocupação forte o tempo todo do professor. Mas na hora que eu me faço essa pergunta, eu me remeto a uma coisa que o Gardner fala que eu acho muito forte. Ele diz que a escola, ela tem alguns propósitos que precisam ser muito marcados. O primeiro propósito da escola, diz o Gardner, é educar para a cidadania.
é formar valores. Ele diz que a escola que se preocupa com a educação para a cidadania, ela não está se preocupando só com discutir com o seu aluno direitos do consumidor, direitos humanos, é uma coisa muito mais profunda do que isso. É, por exemplo, pensar que alguém que não aprende o que a escola tem para ensinar está tendo um direito de cidadania negado. É, por exemplo, pensar que valores se discute na escola, porque uma sociedade sem valores, ela não vai a lugar nenhum. Os valores normatizam as minhas ações na escola, fora da escola. Então, o Gardner alerta para o seguinte: as inteligências não são naturalmente boas. O fato de você ter uma inteligência desenvolvida não significa que você seja bom. Nós podemos pegar um exemplo simples de um ladrão de banco, que é um sujeito que muitas vezes, com a sua equipe, nós podemos chamar de equipe, porque eles são uma equipe, né? Trabalham juntos com um propósito muito bem definido, se organizam, vão lá, planejam e assaltam. Dá para dizer que não tem um alto processo de inteligência, uma alta demonstração de inteligência envolvida? De jeito nenhum. Mas é bom? Não é bom. Nós queremos que nossos alunos sejam ladrões de banco? Não queremos. Então, nós temos que educá-los para isso. Mostrar quais são os valores que para nós são lícitos e outros que não são aceitos. O Gardner alerta para o seguinte: nós temos que ter uma escola que eduque para o bom, para o belo e para o verdadeiro. Vocês podem estar me perguntando, o que seria o bom, o belo e o verdadeiro? E eu vou dizer, o que é bom e belo e verdadeiro para a sociedade que você acredita que deva ser uma sociedade, onde as pessoas possam viver mais harmonicamente, mais justamente. O segundo propósito da escola, diz o Gardner, é educar para a felicidade. Ele diz que nós temos que ter um lugar de pessoas felizes. Dizer, não há lugar para as pessoas terem sucesso atrás de insucesso. Não está bom uma escola que tem um índice muito grande de reprovação. Não está bom uma escola que deixa um número enorme de alunos em recuperação. Pode ser a escola inteira ou pode ser uma disciplina. Essa não é a força do professor. A grande força do professor é fazer com que todos os alunos se apropriem do conhecimento. Porque o Gardner diz, na hora que você, como aluno, sabe as coisas que você quer fazer, por que é que você está na escola, o que a escola tem de bom para te mostrar, você é feliz. Porque você se apropria de um segredo que não é mais um segredo. É uma coisa que todo mundo pode saber. E aí o Gardner diz o seguinte, essa felicidade não significa bagunça. E é bom quando a gente pensa que a felicidade não significa bagunça, porque escola é lugar de trabalho sério, tem que ter organização, tem que ter determinadas normas de convivência. A diferença é que você vai discutir isso com seus alunos. Uma das pistas, por exemplo, que a gente pode dar, porque eu não consigo falar dessas coisas sem entrar em algumas exemplificações. Por que nós não podemos reunir os nossos alunos de períodos em períodos e discutir com eles o que está bom, o que eles já aprenderam, o que eles acham que poderia ser melhorado, o que eles podem fazer de melhor. E você vai trazendo o aluno para dentro desse processo. E, finalmente, diz o Gardner, é função da escola educar para a compreensão. My theory is helpful once you know what it is that you want to achieve. It cannot give you the goals. The theory cannot tell you why to educate people. From my own perspective, education should really focus on increasing understanding, so people understand the world differently after going to school than they did before. But unfortunately, much of school all throughout the world is just accumulation of facts, and it looks like we are more intelligent because we know more facts, but actually once we forget the facts, the question is, do we really think differently about things? And unless you understand, you really don't think differently about things. You don't understand how history works, you don't understand how the body works, you don't understand how the physical world works. Talvez na avaliação nós tenhamos a principal ruptura com outro modelo, que era um modelo testista, que era um modelo classificatório. Por que você avalia naquele modelo anterior, ou com a concepção ou a influência daquele modelo? Você avalia para apontar que ele sabe, que ele não sabe. Aquele é bom, olha, aquele aluno é, como dizem as crianças, 10. Aquele lá, puxa, não sei nem o que fazer com ele. Isso rompe totalmente. A palavra de ordem para avaliação, segundo a teoria das inteligências múltiplas, é inclusão. Eu avalio não para classificar, não para apontar, não para constatar, mas eu avalio para incluir. Se eu tenho um aluno que não sabe, ou que tem dúvidas, ou que não fala, ou que não se expressa,
ou seja lá o problema que ele apresente, que eu considero importante ser trabalhado, eu avalio para saber exatamente ou me aproximar de entender como ele pensa, o que ele faz, o que ele sabe e tentar auxiliá-lo a dar os passos seguintes. Então, eu penso que se nós tivéssemos um modelo geométrico para falar sobre a avaliação, segundo a teoria das inteligências múltiplas, eu pensaria numa circunferência, que tem todos os pontos distribuídos igualmente, onde nenhum ponto se sobressai em relação aos outros. E pensaria que o grande papel da avaliação é trazer todos os alunos para esse círculo, que no fundo é o círculo da aprendizagem. Então, a avaliação, ela tem essa característica primeira, ela é uma avaliação muito mais ou totalmente inclusiva. A outra questão é o seguinte, antes, no modelo que nós trabalhamos de avaliação, eu tenho grande preocupação se o aluno lê e escreve e se o aluno faz bem lá os exercícios que eu pedi para ele fazer. Então, a ideia da inteligência linguística ou da inteligência lógico-matemática, ela é forte na avaliação. E, assim como a ideia de testagem, a ideia de avaliação só escrita. Eu avalio um aluno que tem muitas dificuldades de trabalhar em grupo, um aluno que muitas vezes não gosta nem de falar sobre o que ele aprendeu. Mas se eu dou uma prova e de 10 questões ele acertou 9, eu digo, tá ótimo. Ele é um bom aluno, ele só não fala um pouquinho. Segundo a teoria das inteligências múltiplas, ou se eu levar em conta essa teoria para o meu trabalho, esquece, porque isso aí não tem mais vez. A ideia de você avaliar só o conhecimento ou tentar medir esse conhecimento é muito complicada. Por quê? Porque lembra o que eu falei antes, se eu quero um aluno por inteiro, um aluno que não saiba trabalhar em grupo ou que não expressa aquilo que ele sabe, não gosta de falar sobre o que ele fez, ele está mostrando para mim que ele precisa de uma ajuda no desenvolvimento das suas inteligências inter e intrapessoais. Então não está bom. Eu não quero que ele seja um falador, porque até tem aqueles que falam tanto que melhor seria que tivesse uma inteligência interpessoal menos desenvolvida, né? Mas não é isso, não é essa a ideia. Não quero cerceá-lo naquilo que na forma como ele é. Porque tem gente que tem características de ser mais introvertido, mas eu não posso abandonar. Eu não posso sair da escola ou deixar esse aluno sair com a sensação de que não fiz nada para que ele tivesse essas suas inteligências que, digamos assim, estejam menos abertas, que elas tivessem uma chance de desabrochar. Então, tanto vai me preocupar as atitudes, quanto o conhecimento, quanto as noções, quanto os fatos, quanto os princípios que ele tem ou não adquirido. E aí, nesse sentido, nós vamos entrar de cheio, assim, entrar frontalmente em choque com a ideia de medir. Porque como você mede essas coisas? Eu digo assim, o meu aluno é 8 em trabalho em grupo, ele é 5 porque ele se expõe, não tem como medir isto. Então, a avaliação, ela vai sendo progressivamente distanciada da medida. Hoje, isso é uma característica forte, ainda há muitas escolas que avaliam por notas, dão 8, dão 7, isso é uma coisa que, segundo a teoria, tem que sofrer transformações muito grandes. Aí vocês podem estar perguntando, mas e como eu vou comunicar o resultado da avaliação aos pais? E como eu vou comunicar, às vezes, ao próprio aluno o que ele sabe e o que ele não sabe? Gente, há tantas formas de fazer isso, falando com o aluno, falando com o pai. Eu diria que hoje as escolas que trabalham com conceitos que podem ser as letras ou podem ser aqueles conceitos adotados, por exemplo, por algumas prefeituras municipais, não é? Onde fala sobre aprendizagem satisfatória, plenamente satisfatória. Talvez isso ainda não seja o ideal, mas é o que mais se aproxima, porque eu não meço, a menos que eu transforme as notas em conceito. Mas quando eu penso em conceito no sentido amplo, no sentido de tentar incluir o aluno, isso é mais justo, muito mais adequado e se ajusta melhor à teoria das inteligências múltiplas do que as notas. Há também a possibilidade que algumas escolas têm adotado de fazer relatórios sobre o desempenho dos alunos, sobre as dificuldades, sobre as necessidades e apresentar esses relatórios aos pais e aos próprios alunos. Então, existem outras formas, mas com certeza a nota não vai mais ser uma coisa que se adeque.
Embora, se nós pensarmos, há algumas pessoas, eu me lembro, por exemplo, de uma das coisas que eu ouvi o Paulo Freire falar, nós vamos fazer um parênteses, porque o Paulo Freire não falou nunca sobre inteligência múltipla, mas falava sobre avaliação, e ele dizia que muitas vezes, no momento em que ele estava, quando eu ouvi a fala dele, ele dizia assim: eu acho que nós durante muito tempo nos escondemos atrás da necessidade da nota ou de uma comunicação ao pai e ao aluno para dizer que não podíamos fazer nada diferente na avaliação, porque depois eu tinha que transformar tudo num conceito, numa nota. Ele dizia, esse não é um problema. É até interessante que as pessoas me digam o que é que eu sei, o que é que eu não sei, o que está bom, o que não está bom. O problema é o enfoque da avaliação, um enfoque classificatório, um enfoque de intimidação, um enfoque de você ter um instrumento de poder para dizer para o aluno, olha lá, hein? Se você não fizer tal coisa, olha a avaliação. Segundo a teoria, esquece isso. A teoria das inteligências múltiplas concorda muito com o que o Paulo Freire dizia. A forma é o grande problema. Mas vocês devem estar percebendo que o tempo todo eu estou falando do aluno, né? Porque o aluno vai ser uma pessoa muito importante nesse processo de avaliação. Normalmente, vamos pensar como é que normalmente a gente faz com a história da avaliação. Eu dou lá uma opção de aulas, num determinado dia eu marco que ele vai ser avaliado. Como se todo o resto que ele fez antes ou que vai fazer depois fosse dispensável. O que vale mesmo é o que vai estar lá na prova, vai estar lá escrito. Outra coisa que eu faço é geralmente avaliar por provas escritas. Eu não avalio trabalhando em grupo, eu não avalio em atividades diversificadas, mas muito bem, a gente vai chegar nisso. Mas vamos falar dessa questão da avaliação, da participação do aluno. No final e ao cabo de um processo que é meu, eu digo para ele, sua nota é tanto. Infelizmente, agora você está de recuperação, ou felizmente, que bom, você se livrou da recuperação. E aí acontece uma coisa que os professores têm me dito sempre, mas olha, sabe o que acontece? Os meus alunos não estão interessados, eles não estão nem aí, nem mais a avaliação segura. Claro que não segura. Será que seu aluno sabe a participação que ele tem nesse processo? Quantas vezes você já chegou para falar para o seu aluno, senta aqui comigo, que eu vou te dizer o que está bom e o que não está bom. Senta aqui que eu vou te dar umas pistas de como é que você pode melhorar sozinho. Quando a gente trabalha com a teoria das inteligências múltiplas, esse é um ponto chave, fundamental. Então, o que nós temos feito, porque as pessoas que estão trabalhando com essa teoria na prática, tem algumas pistas que nós podemos dar. Por exemplo, para um determinado bloco de atividades ou de, sei lá, de como nós pudéssemos chamar, unidade didática, talvez ficasse melhor. Nossos alunos sabem que eles vão aprender do que é que nós vamos falar, por que é que nós vamos falar daquilo e como eles vão estar sendo avaliados. E eles podem ir acompanhando seu trabalho. Periodicamente, nós reunimos esses alunos e eles nos dizem o que eles já aprenderam, o que ainda é difícil, o que podia melhorar, e nós vamos dando pistas para eles. Olha, isso aqui nós vamos fazer, mas daqui para frente você pode fazer algumas coisas sozinho. E no final do trabalho, cada aluno sabe o que era exigido dele, o que ele deu conta e o que ele não deu conta, e nós damos pistas. Retoma o exercício tal, lê de novo o livro, faz uma coisa desse jeito, um trabalho assim, um projeto assim, e vem conversar comigo e com a classe para aprofundar os seus conhecimentos. Então, os alunos vão tomando na mão o processo de aprendizagem. E eles ficam muito mais interessados e ficam muito mais questionadores e com muito mais consciência do que vai acontecer. Fora que para o professor, que deve ser alguém que avalia o tempo todo o seu trabalho, é fantástico isso, porque ele pode acompanhar o aluno todo dia e aí a avaliação é contínua. Porque hoje a gente fala, a avaliação é contínua, a teoria das inteligências múltiplas também fala que tem que ser, mas o professor fala, eu observo e faço o que com essas observações? Como é que eu avalio continuamente? Então, essa é uma pista para avaliar continuamente. A outra pista é você olhar para o teu aluno todo dia. Uma outra coisa que deve acontecer é que nós devemos pensar que a avaliação ela é tão múltipla quanto as inteligências. Então, sem dúvida, eu avalio a performance. Aprendeu, não aprendeu, deu conta, faz, não faz, mas isso é pouco. Sem dúvida, eu posso fazer prova. Claro que eu posso. Não está prescrita a prova, mas não é... Vamos trocar o artigo, a prova não é o instrumento, ela é um instrumento de avaliação. Eu avalio o meu aluno quando ele trabalha em grupo, eu avalio o meu aluno quando ele está fazendo uma atividade independente, eu avalio o meu aluno quando ele está fazendo um projeto.
Eu posso articular a minha avaliação do meu aluno com ele avaliando seu próprio trabalho, se eu trabalhar, por exemplo, com um conceito que é forte para o Gardner, que é a ideia de processofólio e de portfólio. Nós podemos imaginar o processofólio como uma pasta ou um caderno, onde o aluno, numa disciplina, ou então, de alguma forma, combinado com os professores, ele anota, registra, tem a memória de todo o processo. Tudo que ele faz. Tem relatórios, então, hoje eu aprendi tal coisa, ou então, o professor deu uma folha, ele gruda lá, ou então, usou um livro, ele faz um relato pequeno de como foi o trabalho com o livro, mas está lá tudo no processofólio. Com o passar do tempo, o aluno e o professor vão tendo ideia do tamanho, da grandeza do trabalho feito. Aí, especialmente com os alunos mais velhos, a partir dos 6, 7 anos, o professor pode fazer paradas periódicas e dizer, olha, nós vamos parar agora essa semana ou esse dia e vamos olhar assim, há 15 dias atrás, há um mês atrás, há um bimestre atrás ou todo bimestre, você vai selecionar tudo o que você fez de melhor. O que é que você acha que foi a sua melhor produção? E aí o aluno pega tudo aquilo que ele acha que foi a sua melhor produção e vai arquivando numa pasta. Ao final de um ano, eu tenho o conceito de portfólio de um artista. O que é o portfólio de um artista? Senão, quando ele pega os seus melhores trabalhos, as suas melhores criações, coloca tudo lá e na hora que ele vai se apresentar para alguém, ele diz, é isto que eu faço. Ao final de um tempo, os alunos dizem, é isto o que melhor eu fiz. Então, essa é uma outra coisa que eu posso usar. E o professor vai o tempo todo usando a avaliação com a tripla função. Incluir o aluno, avaliar o seu próprio trabalho, que é fundamental, eu tenho que fazer do processo de avaliação alguma coisa que valha para mim também, e avaliar o que mais ele precisa fazer. E aí nós vamos estabelecer um gancho com o assunto que nós vamos aprofundar mais um pouquinho, que é qual é a função do planejamento num trabalho como esse. Uma primeira função do planejamento é ser um grande organizador. Ele organiza. Eu traço as grandes metas, eu traço um tempo, uma unidade didática e penso o que eu quero trabalhar, como eu quero trabalhar, por que eu quero trabalhar daquele jeito. Então, sem dúvida, eu não tenho um planejamento burocrático. Não tenho um planejamento que é feito porque o diretor da escola quer, porque a delegacia de ensino, porque a DREM, porque o núcleo, seja lá o que for, me pediram para fazer. Eu também não posso considerar que esse planejamento é uma coisa morta ou imutável, como diria alguém, imexível, né? Isso é uma coisa que não existe. Esse planejamento é um planejamento que está sendo construído e reconstruído constantemente. Então, olha, pensa uma coisa. Dá para eu planejar hoje, no dia que vocês estão ouvindo, nós estamos tendo essa conversa, que o meu aluno vai saber em dezembro, ou se eu estou em janeiro, planejar o que meu aluno vai saber, vai aprender em novembro do ano que vem, ou a atividade que ele vai estar fazendo, é impossível. Porque uma escola que considere as diferenças do aluno, o planejamento tem que traduzir isso. Então, existem momentos diferentes de planejar. Eu planejo o ano, sem dúvida. Nem preciso conhecer muito os meus alunos para planejar o ano. Sabe por quê? Porque quando eu planejo o ano, eu estou traçando as grandes metas do meu trabalho em relação ao projeto de escola. Eu já pensei qual é a escola, qual é o currículo, o que essa escola quer para esse aluno. Então, eu traço as minhas grandes metas. Quando eu recebo o aluno, eu faço um diagnóstico das coisas que ele precisa e das coisas que ele pode avançar. Então, meu próximo planejamento, que é de uma unidade didática, ou de um bimestre, ou de uma quinzena, ele é um período maior, mas ele já vai considerar as necessidades dos meus alunos. E eu vou planejar as aulas. Cada aula tem que ser planejada. Porque se eu não planejo a aula, eu vou ter um problema. Como é que eu organizo o meu trabalho para atender a diversidade? Como é que eu organizo o meu trabalho para fazer uma avaliação contínua? Isso tudo tem que estar no planejamento. E se eu estou pensando em planejar desta forma, incluindo as necessidades dos alunos, eu vou pensar na segunda função do planejamento, que é justamente atender às necessidades que eu vi na minha avaliação. E eu não preciso esperar para mudar o meu planejamento no final de um bimestre, no final de um ano. Vamos pensar assim,
você está desenvolvendo um determinado tema, sei lá, animais. E você, conforme foi desenvolvendo as ações que você planejou, você viu que você teve um aluno que entendeu mais, outro que entendeu menos, um que conseguiu fazer a classificação que você queria, o outro que não conseguiu, um que não entendeu então nada, ou outro que está muito além. Então, o que você vai fazer com os dados dessa avaliação? Juntando que você ainda avaliou aqueles que já estão trabalhando melhor em grupo, aqueles que já são mais autônomos, junta tudo isso e vai planejar o seu próximo trabalho, tentando incluir nesse próximo trabalho as necessidades reais dos seus alunos. Não estou falando só das necessidades de dúvidas. Estou dizendo tanto aquilo que eles precisam aprofundar ou que precisa ser retomado, mas também aquilo no qual eles já podem avançar. E isso faz com que nós tenhamos um trabalho com uma das ideias básicas da avaliação, uma das contribuições básicas dessa articulação, avaliação, planejamento, que a teoria pode nos dar. A gente pode falar um pouquinho mais, que eu acho que esse é o ponto-chave dessa nossa organização. Então, eu venho falando de um planejamento que organiza o meu trabalho, que me permite escolher ações, que me permite articular conteúdo e forma e que me permite incluir as necessidades dos alunos. O Gardner diz uma coisa muito interessante sobre as inteligências. Ele diz, olha, cada inteligência tem a sua forma própria de manifestação. Então, a inteligência linguística se manifesta mais através da linguagem oral e da linguagem escrita. A inteligência lógico-matemática, através da linguagem oral e também da linguagem matemática escrita. A inteligência espacial, através de maquetes, através de ações que a gente realiza no espaço. E assim, cada inteligência tem a sua forma de manifestação. E ele nos diz o seguinte, embora eu não tenha uma técnica, uma estratégia para medir ou para ver como é que isso acontece, essas manifestações, mas eu posso observar essas manifestações ocorrerem, porque essas manifestações elas são externas, elas são feitas fora do indivíduo. O processo está todo no indivíduo, mas elas se manifestam externamente. Então, há um professor que tenha inteligência interpessoal altissimamente desenvolvida, seja aquele sujeito que observa tudo, que olha tudo, não todos ao mesmo tempo, mas que organiza o seu trabalho para olhar para todo mundo, ele vai perceber o seguinte, aquele ali é mais linguístico, aquele ali é mais lógico, aquele ali se relaciona melhor, é um grande articulador de opiniões, enfim. E essas pistas ele vai guardando, porque elas são extremamente importantes. Vamos lembrar de uma coisa que eu falei, que é a forma que se existem inteligências múltiplas, existem também formas múltiplas de aprendizagem. Então, eu vou dar um exemplo para a gente entender o que seria o papel de um planejamento articulado com uma avaliação que vai tentar fazer todo mundo chegar ao conhecimento. Suponha que você tem um aluno que é aquele, assim, muito excelente aluno na parte de linguagem. Tudo que diz de leitura, de escrita, de criação, ele faz. Mas ele tem extremas dificuldades com a matemática. Tudo que você faz, ele não aprende, é difícil, é complicado. O que está acontecendo? Provavelmente a inteligência linguística dele, se nós imaginássemos uma metáfora de porta, ela estaria com as portas escancaradas, permitindo que a aprendizagem fosse muito significativa, porque é muito forte essa inteligência nele. E a inteligência lógico-matemática é aquela inteligência que a porta está só entreaberta, ou está fechadinha, só dá para olhar pelo buraquinho da fechadura. Então, se você ficar insistindo, faça 300 contas, porque aí você vai aprender, o teu aluno provavelmente não vai aprender. Mas se você é um professor que conhece a teoria, que está preocupado em articular conteúdo e forma, que sabe que o teu planejamento e a tua avaliação caminham juntos, você vai buscar uma rota alternativa. Ou seja, você sabe que as inteligências são independentes, mas que elas trabalham em grupo. Então, o que você faz, por exemplo? Você vai pedir para o aluno produzir textos em matemática, ou vai trabalhar matemática a partir da literatura infantil, ou vai pedir para o aluno criar uma história, ou escrever sobre as dificuldades dele. Por quê? Porque como a inteligência linguística está com as portas mais abertas, você busca a inteligência linguística como uma rota alternativa para atingir o conhecimento matemático. Só para dar mais um exemplo, para não ficar parecendo que eu estou supervalorizando o linguístico e o lógico-matemático, vamos pegar o seguinte, uma criança que tem dificuldades para entender as questões
Vamos pegar agora a linguagem como uma dificuldade, mas que é uma criança extremamente corporal. Tudo que diz respeito a atividades físicas e tudo, ela faz muito bem, ela tem muito sucesso. O que você faz? Por exemplo, passa a incluir dramatização nas aulas de alfabetização ou de linguagem, de língua portuguesa. Por exemplo, você faz com que as crianças façam uma brincadeira e escrevam sobre a brincadeira. Que elas criem coisas com a gestualidade e depois usem isso para chegar ao desenvolvimento da inteligência linguística, porque um alerta precisa ser feito. O fato de você ter um aluno que faça direitinho contas ou que escreva textos muito bem, não significa que eles tenham as inteligências correspondentes desenvolvidas, porque pode fazer tudo isso sem ser criador, sem ser um resolvedor de problemas, sem ser um sujeito com iniciativas. E aí, quando eu articulo avaliação e planejamento, eu vou fechando e buscando atender às diferentes necessidades. Vamos falar primeiro de um pedaço que nos é bastante familiar, a classe. Na nossa sala, é preciso lugar para trabalho em grupo, com muita frequência. É preciso lugar para que os nossos alunos possam escolher atividades que queiram fazer. Então, eu posso ter um ambiente, por exemplo, organizado em cantos, onde eu tenho, às vezes, os alunos trabalhando em atividades que eles escolhem e outras vezes eu indico, olha, hoje esse grupo não quer trabalhar um pouco ali, não quer trabalhar um pouco aqui, porque isso vai fazendo com que eu veja os interesses naturais, as coisas que mais atraem, as coisas que não atraem nunca. Isso também é dado para avaliação, né? Eu também vou dando chance para que o aluno perceba que ele pode aprofundar mais naquilo que ele gosta, naquilo que ele quer. Essa sala de aula, ela tem que ter uma extrema organização para facilitar os processos de comunicação. Comunicação oral, comunicação escrita, um lugar onde as pessoas troquem informações. Eu vou fazer uma pesquisa, então todo mundo que vai fazer essa pesquisa no dia seguinte chega, conta o que achou, o que não achou, foi difícil, o que foi fácil, troca ideias, ou então resolvi um problema. Então agora como eu resolvi, o outro como resolveu, e o professor, qual é o papel do professor? Aquele que traz os desafios, aquele que organiza esse trabalho, aquele que coordena essa comunicação para que não vire uma bagunça generalizada, né? Que seja uma coisa que ao mesmo tempo rica, mas muito organizada. Uma outra coisa ainda é que nesse ambiente a problematização é fundamental, fundamental. Por que fez isso? Como fez? Quem já sabe? Ao invés de eu começar, por exemplo, ensinando quadrados, como se todo mundo já soubesse tudo, como se ninguém soubesse nada, por que eu não proponho um problema? O que é que vocês já sabem sobre quadrado? Onde é que vocês já estudaram sobre quadrado antes? Quem já viu um quadrado? Sempre um problema. O que mais vocês querem saber? O que mais nós podemos saber? E aí nós saímos trazendo o conhecimento articulado com essa forma para que nós possamos ter um ambiente onde a comunicação se processe muito forte, onde registremos o que aprendemos, o que descobrimos, as nossas dúvidas, mas para que também tudo aconteça de forma organizada e no caminho daquilo que a gente quer sempre ter como meta. Um aluno mais engajado no trabalho e um aluno que possa realmente estar aprendendo, aprendendo com compreensão. Uma outra coisa é fora do ambiente de sala de aula. Procura olhar na tua escola. Por que às vezes você não pode dar aula fora do ambiente da sala de aula? Por que seus alunos não podem fazer amarelinha, por exemplo? Por que seus alunos não podem usar o teatro para fazer uma dramatização? Por que você não pode trabalhar com uma banda de música e se você não tem? Porque às vezes nós, como professores, não temos muita familiaridade com isso. Nós podemos procurar auxílio na comunidade. A comunidade tem alguém que possa me ajudar nesse trabalho? É possível trazer um profissional de fora? A comunidade tem algum espaço no qual eu possa levar os meus alunos ou fazer as pessoas desse espaço virem até aqui para ver mais a questão da música, para ver mais a questão da arte, para ver mais a questão dos movimentos em defesa da ecologia? O que essa comunidade tem para me oferecer? Porque às vezes eu digo, não posso trabalhar inteligência musical nunca, porque eu não tenho isso, eu não tenho nenhum talento para música. Bom, às vezes a gente não tem, mas os nossos alunos podem conhecer alguém que tem, ou na nossa comunidade, nós podemos ter alguém que possa nos ajudar nisso. Então, nós abrimos para a comunidade. E há alguns outros ambientes que nós podemos criar,
que são salas especiais. Nós temos exemplo disso no laboratório nos laboratórios de ciências, nos laboratórios de física e química, que muitas vezes são bem pouco utilizados ou às vezes nada utilizados. As bibliotecas, nós podemos ter um ambiente criado especialmente para uma determinada atividade ou para o desenvolvimento de determinadas atividades de matemática, como é o caso de algumas escolas que vêm criando os seus laboratórios de matemática ou suas matemotecas, brinquedotecas, que é um lugar mais bom, assim, mais legal, mais interessante, melhor do que uma brinquedoteca, para que as crianças pequenas possam desenvolver múltiplas inteligências, inclusive as inteligências inter e intrapessoais, com uma força enorme. E as próprias comunidades, as próprias cidades, elas têm outros espaços que podem ser usados. Zoológicos, museus, no caso de São Paulo, Estação Ciências, que é um lugar onde as crianças interagem. O Gardner traz um conceito bastante bom, que é o conceito de museu para crianças, que seria mais ou menos a imagem da Estação Ciências. Você tem muitas coisas de ciências e de ciências de diversas áreas colocadas lá, naquele lugar, e as crianças podem ir lá com monitoramento ou até sozinhas interagir com aquelas experiências e fazer descobertas e registrar essas descobertas que elas fazem. We're all struggling, whether it's Japan, Singapore, the United States or Brazil, how to create educational environments which will excite children about learning, make them want to learn for the rest of their lives and prepare them for changes which are very rapid and which will continue to be rapid, certainly for the next millennium. Olha, essa pergunta é uma pergunta bastante importante, porque a ideia é deixar bem claro que a teoria das inteligências múltiplas é uma teoria sobre como funciona a inteligência do homem. Não é uma teoria, não fala nada sobre metodologia. Você não vai encontrar em nenhum lugar do livro do Gardner dizendo sobre a metodologia das inteligências múltiplas. Isso não existe. O que existe é uma escola que estuda a teoria e, para os seus processos de organização, se vale ou não das informações que ela traz. Então, eu não tenho a metodologia das inteligências múltiplas aplicada a nada da escola, porque simplesmente essa metodologia não existe. Eu hoje já não considero mais tão complicado essa questão de classes numerosas. Acho que o número de alunos e o trabalho que você faz com esse número de alunos vai depender muito mais das suas crenças e da forma como você organiza o trabalho e do planejamento cuidadoso que você faz das suas ações do que de outras coisas. Dificilmente você vai conseguir trabalhar observando os seus 40 alunos ao mesmo tempo. Então planeja. Planeja. Um dia você observa um grupo, outro dia você observa outro dia você faz de tal forma que você observe o aluno trabalhando sozinho, outro dia você faz de tal forma que você observe o seu aluno trabalhando no coletivo. E se você planejar essas ações, se você não considerar que o seu trabalho é só seu e que seus alunos participam muito, e se você variar as formas, não tem tanto problema o número de alunos. Depois tem uma coisa que eu gostaria de lembrar. Eu tenho experiências de escolas que fazem esse trabalho com 10 alunos na classe e outras escolas que trabalham com 40